Shalom, igreja. Estamos mais uma vez aqui juntos para mais um papo reto. Papo reto é legal porque a gente pega uma porção da palavra que fala ao nosso coração e fala especificamente de uma forma direta, de uma forma objetiva. E eu queria falar hoje de uma forma objetiva sobre uma personagem que pouco se fala na palavra, que é uma escrava egípcia, Agar. Vem comigo. A história dessa nossa personagem, ela aparece num cenário pra gente quando não há mais esperança do cumprimento de uma promessa. Infelizmente, Sara, ela se deixou levar pela desesperança. Nós não podemos nos deixar levar pela desesperança e permitir que as nossas emoções esfriem, apaguem, desanimem a promessa que nós temos dentro de nós. Se Deus nos deu uma palavra, nos deu uma promessa, se existe uma garantia de uma herança na palavra para nós, não há circunstâncias naturais que podem apagar essa promessa. Porém, Sara se deixou levar pelas emoções e arquitetou um plano para ajudar Deus. Quantas de nós não fazemos isso, né? Quantos de nós, porque essa palavra não é só para as mulheres, mas o fato é que a sua escrava egípcia Agar teve um filho. E depois que de fato Deus operou e trouxe a promessa através de Isaac, temos aqui agora um menino sobrando na cena, Ismael. Só que Ismael era filho da promessa também. Não era a promessa que Deus tinha feito, mas ele, assim como Isaac, ele estava debaixo de uma promessa, porque a promessa foi feita para Abraão. Então, uma vez que Ismael era filho de Abraão, ele também era alcançado por essa palavra de promessa, por essa promessa. Nesse cenário, Sara pede para Abraão para dispensar essa escrava, para mandá-la embora, porque ela não queria que Ismael e Isaac vivessem juntos, crescessem juntos. E Deus tranquiliza o coração de Abraão, porque Abraão ficou preocupado. Afinal de contas, Ismael também era seu filho. Ele também o amava. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou um pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Tem uma outra tradução que nesse versículo 14 fala, e no dia seguinte. Agar não teve tempo para se preparar. Agar foi pega de surpresa. Quantas vezes as coisas nos pegam de surpresa, não é verdade? Às vezes uma tragédia, às vezes uma tristeza, às vezes uma coisa inesperada que, pronto, a gente não esperava, nos pegou de surpresa, a gente não estava preparado, talvez financeiramente, emocionalmente, estruturalmente, a gente não esperava que aquilo acontecesse. Mas eu escutei uma vez uma coisa de uma prima e isso me lembra, eu trago à memória de vez em quando. Algumas coisas que de repente te pegaram de surpresa. Não pegaram Deus de surpresa. O Deus que te ama, o teu Pai, aquele que cuida de você, o provedor, ele não foi pego de surpresa, então descansa, que ele está no controle de tudo. Amém? Então, continuando aqui, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino,
E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, e aqui está o fato interessante: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Não é essa a promessa que Deus tinha dado a Abraão? Essa promessa alcança também Ismael. Por mais que tenha gerado uma grande encrenca até hoje, né? Deus cumpre as promessas que faz. Deus vela pela sua palavra e ele a faz cumprir. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Na sequência, Deus fala que o menino cresceu porque ele era um protegido do Senhor. E o que eu quero ressaltar nesse pequeno texto que eu acabei de ler para você? Deus não operou um milagre aqui. Ela estava no deserto, ela estava com sede, e o pior, eu acho que não existe um cenário pior para uma mãe do que ver o seu filho precisar de algo e ela não ter condições, ela não ter estrutura, ela não ter como sanar esse problema. Se é uma dor, quando é uma dor emocional, então é complicado porque você quer sentir a dor do seu filho por ele, mas não pode. Nesse caso, a Agar ela não queria nem vê-lo morrer. Era doloroso demais para ela. E eu queria dizer para você que esse texto, quando eu li e essa palavra rema saltou ao meu coração, saltou aos meus olhos, é de que muitas vezes a gente está atravessando por desertos, a gente está errante, sem rumo, porque a situação ela é complicada. A situação nos levou a esse deserto. E a gente começa a chorar. A gente não vê solução. A gente acha que milagre algum pode resolver o nosso problema. E às vezes até algumas de nós acreditam no milagre. Mas fica como Agar. Fica de longe chorando. Porque acha que não tem ali solução. E eu queria dizer para você que Deus não operou milagre aqui. Sabe o que ele fez? Ele abriu os olhos de Agar. Tinha um poço, tinha uma fonte, tinha água perto dela. E as lágrimas, o desespero, a desesperança não permitiu que ela enxergasse a água perto dela. Tem água perto de você. Às vezes é alguém que está te estendendo a mão, alguém que está te trazendo consolo, alguém que está ali que o Senhor colocou para ser uma fonte de água para você e você não está nem notando. Às vezes é um escape. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa ver a mão dele agindo. Mas não de uma forma tão sobrenatural como a gente às vezes deseja. A maior operação do Senhor muitas vezes é em nós. Às vezes é abrindo os nossos olhos para que a gente possa enxergar o que sempre esteve tão perto de nós. Então, se você está com algum problema insolúvel, um problema que de repente você não consegue encontrar saída, não tenta fazer como Sara e tentar ajudar Deus, não. Faça como Agar. Mesmo que seja só chorar, chora aos pés do Senhor e Ele vai enxugar suas lágrimas, abrir os seus olhos e mostrar para você uma fonte, um manancial. E o manancial que Deus nos mostra não é igual a esse manancial que Ele mostrou para Agar, não. Porque esse flui do trono de Deus e não seca nunca. Você pode beber dele sempre que você desejar. Ele quer que você sempre busque, recorra a esse manancial todos os dias. Então confie no Senhor, espere nele, porque ele já providenciou o que você precisa. Amém?
Queria que essa palavra abençoasse seu coração nesse dia, que fosse um bálsamo para sua alma, um alimento para o seu espírito. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, se essa palavra falou seu coração, compartilha ela, manda para alguém que talvez esteja sedento no deserto. Fique na paz.